como também internauta que nos acompanha não apenas a partir da nossa página do YouTube, mas também a partir do Facebook. Já estamos cá para mais uma edição de quarta-feira do FTV Debate, onde nós trazemos o melhor das discussões em torno daqueles que são os temas que marcam a atualidade nacional. E para o dia de hoje não vai ser diferente, temos 3 temas a serem discutidos, mas começamos por destacar que o Banco Mundial reafirma compromisso financeiro com Moçambique até 2031, como também 2033. Nós vamos tentar perceber qual é o real alcance deste mesmo apoio do Banco Mundial e também outras questões que poderão ser respondidas pelo nosso grupo de analistas nesta mesma mesa. E se quiser saber quais são os outros 2 temas que serão discutidos aqui, fique por dentro até o final desta transmissão. Caro internauta, que comece o debate. Tal como anunciado, vamos primeiro falar sobre o Banco Mundial, que reafirma o seu compromisso em apoiar Moçambique até pelo menos 2033. Vamos tentar perceber, a partir de si, professor Pangaia, primeiro, muito boa noite, qual é o alcance real desta parceria financeira com do Banco Mundial e o que ela representa para a credibilidade do país. Muito boa noite, professor Pangaia, tem o espaço para a apresentação dos pontos prévios em pelo menos 3 minutos. Muito obrigado. Boa noite para si, boa noite do Dr. Muxanga, boa noite, colega Panito, aos telespectadores. Vamos poder partilhar a esse ponto que nos é sugerido pela produção, que é extremamente importante para a vida do nosso país e na sociedade no geral. No concernente ao ponto prévio, tem a ver com a libertação de 8 membros da Namola no Tribunal Judicial do Distrito de Amanhissa. Recentemente vimos Venâncio Mondlane a poder reclamar relativamente à detenção dos seus membros, inclusivamente os maus tratos, segundo ele, que os referidos membros sofreram. Por conseguinte, esses membros acabaram sendo detidos e encaminhados ao Tribunal Judicial do Distrito de Amanhissa. No entanto, a juíza acabou restituindo a liberdade a esses membros. Houve muitas acusações por parte do Venâncio Mondlane relativamente segundo ele, a perseguição e morte dos seus quadros. E, para além disso, ele tem estado a falar da questão da intolerância política que tem ocorrido no Partido Frelimo. O que eu queria sugerir aqui é que o secretário-geral do Partido Frelimo deveria reagir a essas acusações que Venâncio Mondlane, dia após dia, tem estado a dizer sobre os membros do Partido Frelimo. O secretário-geral, sendo ele responsável por todos os membros, já deveria aparecer para poder confirmar ou negar tal intolerância política, tal perseguição, tais mortes que Venâncio Mondlane tem estado a reclamar. Já disse que houve seus quadros que foram mortos na Zambésia, Orenampula, seus delegados em vários outros lugares, e agora aqui na Amanhissa, igualmente, voltou a dizer que são os membros da Frelimo que estão a perpetrar, aliás, essas perseguições, essas mortes. Mas, no entanto, não estamos aqui a receber nenhuma reação por parte da Frelimo, e neste caso o secretário-geral estaria em melhores condições de poder aparecer. Porque, ao ficar em silêncio, a sociedade vai consumir essa informação da maneira como ela vai chegando e, por conseguinte, de alguma forma pode beliscar a própria imagem do próprio partido. Eu acho que o secretário-geral do Partido Frelimo tem que começar a ficar atento a essas situações. Há pouco tempo vimos também outras acusações que estão a aparecer nas redes sociais com relação à inscrição que está sendo feita. E as pessoas também estão a poder interpretar da sua maneira estas inscrições. Mesmo assim, não há nenhuma reação do Partido Frelimo para poder explicar à sociedade que inscrições são essas efetivamente, que é para não poder consubstanciar essas especulações, ou são especulações ou são verdades, que possam estar assim. O Partido Frelimo não pode, de alguma forma, estar em silêncio perante as acusações, perante atos que estão a decorrer e não se pronunciar em nada. Portanto, são esses pontos prévios que eu tinha. Em relação a essa questão do Banco Mundial,
de estar a emprestar. Gostaria aqui de poder corrigir um certo aspecto. O Banco Mundial não está a apoiar ou não está a doar. O Banco Mundial está a emprestar, como qualquer outro tipo de banco que pretende fazer dinheiro. Então o Banco Mundial está a fazer dinheiro. E o fato que nos preocupa a nós é que o Banco Mundial sabe que esse país não está em condições de pagar tais dívidas, tendo em conta a produção atual do país. Até que nós vimos há pouco tempo o pronunciamento do Fundo Monetário Internacional a apresentar dados que demonstram de que este país não está em condições de poder contrair mais dívidas, porque as dívidas atuais está a ter dificuldades de poder liquidar. Agora, quando o Banco Mundial aparece, nos últimos dias vimos, já emprestou 10 mil milhões de dólares ao país. E agora está a referir-se dessa questão de que vai continuar a emprestar emprestar dinheiro ao país até 2030, 31, 33, entre várias outras coisas. Qual é o convênio que o governo terá assinado e garantir ao Banco Mundial que vai poder pagar esse valor? Nós temos que ter muita cautela de estarmos a alienar este país, que em algum momento, no dia em que nós estivermos a dar costas a esses imperialistas, eles virão ocupar esse país à força, sob pretexto dos investimentos que estão a dar aqui, a colocar aqui no país. Vimos há pouco tempo Venezuela. Venezuela recebeu muitos investimentos para poder explorar o petróleo que lá existe. No entanto, em algum momento, quando os venezuelanos começaram a perceber de que o petróleo não estava a servir, estatalizou as empresas de extração de petróleo e começou a explorar petróleo para o próprio governo. Estados Unidos engoliu isso durante muitos anos, mas agora que Donald Trump apareceu, disse que não. Esses aqui nacionalizaram os nossos investimentos. Nós aqui equipamos aqueles furos todos de exploração de petróleo. Agora queremos o nosso petróleo, queremos aquele petróleo, vamos explorar durante anos até que possamos ressarcir os valores que nós investimos naquele. E vimos que parte dos valores que o Banco Mundial emprestou são para poder concretizar o projeto de Mpandankua. Então, Mpandankua pode vir a ser construído e se o país não tiver, continuar com essa incapacidade de pagar a dívida, Mpandankua não vai servir para o país, vai servir para aqueles que vão poder doar dinheiro. Então, eu estou muito preocupado com o que o governo moçambicano, o que o Estado moçambicano colocou como garantias para que o Banco Mundial pudesse abrir a mão agora para poder emprestar esses dinheiros, tendo em conta que o relatório do FMI mostrou que o país não tem capacidade de contrair mais dívidas. Muito bem. Muitíssimo obrigado, professor Pangai. Passamos então para si, deputado Muxenga. Muito boa noite. Tem também o espaço para a apresentação dos pontos prévios e falando mesmo em garantias. Há de facto garantias de que esses fundos serão utilizados de forma eficiente, evitando desperdícios ou captura por interesses políticos? Muito obrigado. Primeiro, saudar a si, aos colegas do painel, aos moçambicanos, internautas, a Regi e todos aqueles que nos assistem. Agradecer a Deus pela proteção em vida que tem nos proporcionado e apresentar sentimentos de pesar às famílias que choram pela partida dos seus entes queridos e rogar a Deus para que acolha os que merecem para o paraíso. Bom, antes da sua questão, gostaria de comentar um pouco o meu sonho em relação à província de Nampula e Zambésia, tendo em conta a dimensão territorial e a população lá residente. Eu acho que o Estado moçambicano já deveria começar a pensar como pensam os bispos católicos, que estão efetivamente a saber dividir as províncias pelas dioceses. Se nós dividirmos a província de Nampula por 2, ficaremos com 2 províncias que cada uma delas tem mais ou menos mais de 3 milhões de habitantes.
Isso é igual a qualquer coisa superior à província de Maputo, que é a província mais habitada da região sul do país, se não incluirmos a cidade de Maputo. Isso é qualquer coisa o dobro da província de Gaza, ou o dobro da província de Inhambane, ou o dobro da província de Manica. Portanto, quando faço contas da responsabilidade que as instituições, tais como o governo provincial, o Gabinete de Combate à Corrupção, a Procuradoria Provincial, o Tribunal Provincial da Zambésia e de Nampula têm, chego a essa conclusão de que se nós fizéssemos isso, estaríamos a prestar melhor serviço ao país. Estou gratificado porque a Igreja Católica Romana já avançou muito nisso, já temos agora a Diocese de Alto Moloco e hoje é inaugurada a Diocese de Caia, com mais ou menos 12 distritos, que não é pequena coisa, tendo em conta a densidade populacional do Vale do Zambésia. Lamento apenas que Mutarara não faz parte desta nova divisão administrativa, mas espero que a qualquer momento possa se corrigir esse erro e toda aquela zona que efetivamente fique Diocese de Caia ou Diocese do Rio Zambésia. Está de parabéns à Igreja Católica Romana. Indo concretamente à sua questão, não saberei dizer se o dinheiro será bem gerido ou não, tendo em conta os vícios das pessoas que estão a governar o país. Se as pessoas até chegam a roubar mantas, chegam a roubar feijão, chegam a roubar massa de esparguete, chegam a roubar farinha, chegam a roubar até esponja, onde deviam dormir crianças vítimas das cheias. Esse tipo de gente não poderá perdoar milhões de dólares. Quem rouba coisas pequenas não vai perdoar as coisas mais grandes. Portanto, lamento que o Fundo Monetário Internacional o Banco Mundial esteja a aceitar endividar este país quando sabe perfeitamente que não tem gestores para o melhor uso do dinheiro. Portanto, vou concordar um pouco com o Tutu Pangaia, mas há uma questão aqui que eu queria clarificar. É que Moçambique é sócio do Banco Mundial. Moçambique é sócio do Fundo Monetário Internacional. Portanto, este é um empréstimo que está a ser dado a quem é sócio. Lamentavelmente, é um sócio com maus vícios. É um sócio mal educado, é um sócio que não sabe usar os bens para melhorar a situação do seu povo e dinamizar a boa governação. Porque esta coisa também da governação tem muito a ver com a própria pessoa que está lá. Se sabe cheirar o seu sovaco quando acorda de manhã para sentir se tem cheiro ou não e procurar limão para eliminar o cheiro, para não criar mal-estar onde estão outras pessoas, tendo em conta que ele pode estar habituado ao mau cheiro, isso não lhe incomoda, mas tem que perceber que isso, viver com dirigentes governados que roubam até produtos de calamidade, enjoa qualquer um. Portanto, só vou rogar a Deus para que Deus faça algo em relação ao tipo de governantes que nós temos e saudar a Cernic e a PRM pelo trabalho que estão a fazer. Tomei conhecimento hoje que mais de um ladrão foi preso no Chibuto, funcionário dos serviços de infraestrutura do Chibuto. Significa que esta maneira de roubar não é distrital. Não é normal os ladrões dos mesmos donativos estarem em Chibuto, estarem em Xaixai. Significa que devem estar em todos os distritos onde houve cheias em Gaza. Portanto, só quero apelar às entidades para que efetivamente mostrem serviço. Também seria útil que a Procuradoria-Geral da República se pronunciasse, tendo em conta que, em relação ao tempo da detenção da administradora e do chefe de gabinete e do fiel do armazém, já temos mais do que 48 horas. Acho que já há motivo para o processo ter saído da Cernic e ser entregue à PGR e para a PGR poder diligenciar junto do juiz de instrução. Seria útil que a PGR aparecesse aqui a dizer alguma coisa na qualidade de veladora pela legalidade no país, tendo em conta que há um esforço de manchar a Cernic, como quem diz que o diretor de Cernic sonhou, acordou
e, como sempre, foi provocar os altos dirigentes do Estado. O que creio que não é isso. O local da comida de calamidade é nos armazéns. Eu próprio fui dar alguma coisa a 3, 4 sítios. Quando fui a Boane, os donativos fomos deixar na escola João Quixano e outros donativos fomos deixar na escola Filipe Jacinto Nhosse, nas salas de aulas. Há salas de aulas gradeadas, para além de que as próprias pessoas vítimas das calamidades organizaram-se lá para guarnecerem a comida. Quando fui para Manhissa, entreguei os donativos na sala de aula em 3 de fevereiro e outras em Chibututuine, na sala de aulas. Muito bem, deputado, Então, não vamos fugir ao assunto porque este também pode ser parte... mas já estou a terminar mesmo. Exato. Só quero dizer claramente que não há motivo para a administradora ter sido flagrada com comida no armazém da casa dela, independentemente do tamanho do armazém da casa dela ou do congelador do peixe que ela tenha que possa conservar melhor. Ela estava a roubar, a chefe do gabinete, sei que foi apanhada com produtos em casa dela, estava a roubar. Esses todos são ladrões e devem ser tratados como tal. Muito bem, muitíssimo obrigado, deputado Muxanga. Passamos então para si, Caríssimo Baltazar, muito boa noite. Seja bem-vindo a este painel do FTV Debate. Muito bem, direto ao assunto, o Banco Mundial anunciou um novo quadro de financiamento para Moçambique. Estamos a falar de cerca de 6 mil milhões de dólares para projetos públicos como também privados. No entanto, se este compromisso, Baltazar, for mal executado, quais são os riscos para a imagem internacional de Moçambique? Tem também o espaço para a apresentação dos seus pontos prévios em cerca de 3 minutos. Bom, boa noite, Belize, boa noite aos caros espectadores que nos encontram a partir de casa. Boa noite ao Sr. Muxanga, boa noite ao Dr. Pangai. Bom, antes de comentar esta questão que colocas em relação ao Banco Mundial, queria comentar em relação o novo ingresso da polícia que ontem deslocou-se ao centro de Matalane para início da formação de polícia. Ao longo deste processo todo danoso que vimos, fomos deixando algumas indicações que deveriam levar-se em consideração para que esta formação não fosse manchada ou mesmo não criássemos polícias viciosos e polícias esses que em algum momento encontramos por aqui. Bom, e isto também já é um problema muito antigo, porque na altura quando tivemos a insurgência em Cabo Delgado, na altura como comandante-geral da PRM, estou a falar do Bernardino Rafael, houve aquela formação de 4.000 polícias no sentido de que caso se alastre esse problema, Moçambique devia estar preparado, sobretudo a questão da ordem pública a nível do território de Moçambique. E este número foi crescendo e hoje também estamos a dizer que temos um certo número que vai a Matalane, que daqui a menos de um ano estará das nossas avenidas, das nossas praças para defender. Mas que o grande problema agora não é a questão da formação, é que estamos a injetar muitos policiais nas fileiras, mas que estes mesmos policiais não têm direito a salários condignos. Por isso, se formos a ver, Belísio, a atual direção agora da polícia não está preocupado, está mais preocupado em patentear, né, os generais, tudo isso, mas aqueles que estão na polícia, cheios nas esquadras ou nos postos policiais, esses estão mesmo sem a sua devida remuneração, aquilo que eles mereciam. Então é preciso que a polícia tome em conta, em vez de a nova direção ou a nova liderança preocupar-se em afastar aqueles que eram amigos do Bernardino Rafael, deviam se preocupar muito mais em organizar a casa, e porque parece que não há além de outra coisa a não ser afastar os grandes polícias que pertenciam a essa liderança. Sabemos muito bem que é nova liderança, são novas confianças, mas parece que nada está-se a fazer em relação à polícia, a não ser. Então é preciso ter muito cuidado a isto. E outro ponto é esta questão da polícia que vai se formar agora, que é preciso tomar em conta aqueles todos os pronunciamentos, aqueles todos os apelos que fomos dando durante este processo, que no meu ponto de vista já foi vicioso, e vamos ver que tipo de polícia sairá, porque o que se caracteriza na arena política moçambicana 2028, 2029 são esses mesmos que estarão à frente, então devem ter uma postura adequada para aquilo que são os pressupostos que poderão vir a acontecer para Moçambique. Bom, indo à questão do Banco Mundial,
Muito bem, o Dr. Pangai deixou aqui alguns pontos críticos em relação a esta cooperação, a essa relação entre os dois, nesse caso Moçambique e a agência, e o Dr. Muchanga também deixa aqui alguns problemas, mas também queria dizer que temos que olhar na questão, não basta só, né? O Dr. Muchanga disse que a relação de Moçambique e o Banco Mundial, tanto o FMI, não é de hoje, já é longínquo, e isso é um fato adquirido desde a história de Moçambique, desde a luta de libertação até os dias atuais. Estes parceiros sempre acompanharam Moçambique até os dias de hoje. Mas a questão é a certeza, é mesmo a confiança que esses mesmos nossos líderes vão dando a estes credores. O Banco Mundial, como o FMI, não estão preocupados com o que como Moçambique está a fazer com o dinheiro. Está preocupado em dar e trazer e também ganhar seus lucros. Só que o que acontece é que os nossos líderes, os nossos governantes, vou te dar um exemplo muito claro que pude participar e pude vivenciar isso. Um dos projetos que o Banco Mundial acaba financiando são a reabilitação das estradas rurais. Estamos a falar nas zonas mais recônditas, né? Os asfaltos. Não estamos a falar das estradas alcatroadas, mas se melhorar as condições de via de acesso a essas zonas todas. E este dinheiro é do Banco Mundial. Muitas das vezes quem gera esse mesmo fundo é a ANE. E a ANE deixa as empresas que ganham os concursos para gerir essas mesmas estradas. Então, o dinheiro vai saindo de um saco para outro e isto vai virando um ciclo vicioso. Muitas das vezes, essas mesmas empresas não fazem aquilo que é dever. Estamos a dizer que há fundo que está destinado para dar indemnização àquelas senhoras que acabam perdendo as suas machambas, aquelas pessoas que acabam perdendo o seu espaço porque a estrada vai passar ali, ou mesmo questões mais tradicionais, o rio ou mesmo a árvore tem que ser retirada, tem que receber um certo valor simbólico para que possa testemunhar esse ato. Mas mesmo assim, essas mesmas empresas não acabam. A questão da construção das mesmas pontes, das mesmas estradas, há um ciclo vicioso e que muitas das vezes essas mesmas empresas, em coordenação com os fiscais, juntamente com alguns agentes da ANE, acabam desviando alguns fundos. Então, é preciso fazer uma fiscalização. Não basta só receber dinheiro, mas também, aquilo que estavam a dizer, é preciso fiscalizar muito bem até que ponto esses dinheiros são destinados, como é que eles são usados. Porque muitas das vezes esses fundos, o Banco Mundial, ele cabe só retirar. O modelo que Moçambique talvez gostaria que fosse hoje de financiamento é o modelo chinês. Sabemos muito bem que os chineses eles não estão preocupados com o que Moçambique vai fazer, só estão preocupados com o dinheiro voltar para os seus cofres. Enquanto que não, o Banco Mundial, o FMI, esses sim estão muito preocupados com como é que são geridos esses valores. Mas na base, estamos a falar da parte do governo, este dinheiro sim, é alocado em vários pontos e muitas das vezes não se faz naquilo que são os interesses nacionais. Então, é preciso que o governo comece a alinhar muito bem os valores para que tipo de projetos são e esses mesmos projetos que têm que resultar alguma coisa. Não fazer um asfalto de estrada e depois de ir lá colocar aquelas placas todas que vimos no início das obras, um valor muito avultado, muitas das vezes não é aquilo. Então, as comissões é que estragam muito mais sobre esses projetos. Então, é preciso que o governo comece a tomar em conta esses aspectos, muito mais a questão da fiscalização do uso desses mesmos recursos que são usados para alguns certos projetos que o Banco Mundial financia cá em Moçambique. Muito bem, muitíssimo obrigado. Professor Pangai, estou mesmo consigo agora. Vamos transitar então para o próximo tema, depois de termos falado sobre o Banco Mundial que apoia novamente Moçambique com este empréstimo de cerca de 6 mil milhões de dólares, pelo menos para a área pública ou até mesmo privada. Vamos falar agora sobre o Gabinete Central de Combate à Corrupção, que confirma mais de 20 suspeitos de corrupção no Tribunal Administrativo, mas talvez pior do que isso, a autoridade tributária. Professor Pangaia, como é que olha para esta questão da acusação, até mesmo esta revelação do Gabinete Central de Combate à Corrupção, considerando que não é apenas este caso? Há um outro caso em que o mesmo gabinete acusou formalmente gestores de topo do Fundo de Promoção Desportiva e de Desenvolvimento em Práticas Ilícitas e Gestão Danosa de Fundos Públicos. Professor Pangaia, como é que olha para tudo isto? Sabe, isso aí só está a criar problemas de stress a nós moçambicanos. Porque não faz sentido o Gabinete de Corrupção só vir apontar os prejuízos que o nosso erário público está a ter. Estão a dizer, acabou de dizer ali de que mais de 2 mil milhões de meticais, que se aproxima até a 3 mil milhões de meticais, foram roubados no ano de 2025. Mas não nos apresenta nomes.
não nos apresenta medidas que essas pessoas que foram, que retiraram esse valor, sofreram. Só vieram dizer que desse valor recuperaram 11 milhões. 11 milhões para mais de 2 mil milhões de meticais, que se aproxima a 3 mil milhões de meticais que foram surpiados. Aparece por assim para nos dar, sabe? Eu acho que o Gabinete de Combate à Corrupção deveria ficar calado, no lugar de vir pôr-nos em stress. Vocês estão a imaginar o quê? Estamos a pagar impostos. Até ao comprar comida, até aí 17% daquilo que nós estamos a comprar. Em todos os lugares nós estamos a pagar para ver se temos algum valor para ser utilizado nos setores sociais como saúde e educação, por exemplo. Mas, no entanto, afinal de contas, esse dinheiro está a ir em mãos alheias, segundo aquele porta-voz do Gabinete de Combate à Corrupção. O que é que vale para nós só ouvirmos que em 2025 cerca de 3 mil milhões de meticais foram roubados e não nos diz quem são as pessoas que roubaram, que medidas foram feitas com relação a isso. Hoje estamos a ouvir essa administradora ali. Apresentaram publicamente a administradora das falcatruas que aconteceram lá. Esses senhores que em 2025 lesaram ao Estado em mais de 2 mil milhões de meticais, estão aonde? Qual é o benefício que a sociedade tem quando o Gabinete de Combate à Corrupção aparece, só nos diz que em 2025 perdemos tanto dinheiro? Não faz sentido isso aí. Não faz sentido. Eu acho que isso é gozar com a população moçambicana. Isso é pura simplesmente para poder... Nós queremos ver quem são as pessoas que tiraram esse dinheiro e essas pessoas devolveram o dinheiro. Isso é que mais importa a nós. Não basta só ouvir dizer que o nosso saco foi assambarcado. Tiraram tanto, como aconteceu com o ministro de Transportes e Logística, logo que tomou o poder, um mês depois veio nos dizer que, olha, 85% do tesouro do Estado está nas mãos dos cartéis. E também ficou sem. Não disse onde estão esses cartéis, quem são, e até hoje estamos a engolir essa notícia de que 85% daquilo que é o nosso tesouro está nas mãos dos cartéis. Será que essas notícias bombásticas são necessárias para chegar a nós? Ou estão mesmo preparados para nos pôr com AVC, nós os moçambicanos? Professor Paia, uma questão ainda, só para aprofundar. O fato de não haver ainda arguidos constituídos, isso é um reflexo de complexidade do próprio processo ou até mesmo fragilidades institucionais? Olha, mas quem são, se você for a ver, quem são as pessoas que estão a cuidar o erário público? São quadros de confiança do Partido Frelimo. E não é um qualquer que lhe é dado. Você está a ver aquele que é o presidente do Fundo Soberano, para além de ser presidente do Fundo Soberano, também é presidente de outra coisa. Acumular duas pastas da mesma pessoa, parece que Moçambique não tem mais cabeças. Então, havendo essa situação de pessoas nomeadas por confiança, quando essas pessoas de confiança roubam, qual é a moral que eles têm? Não tem moral, não tem essa capacidade de poder levar a essas pessoas de confiança para colocá-las em público. Então, qual é a questão que nós podemos dizer aqui? De que essas pessoas não roubam sozinhas. Por isso mesmo que se sabe de que se nós levamos a essa pessoa, como está acontecendo com essa administradora aqui, colocar na asta pública, essa aqui quando vier também vai vomitar algumas coisas. Então, daí a impunidade que nós estamos a ter. Ter medo de vomitar as pessoas que praticaram isso de forma material, mas provavelmente essas pessoas não tiraram esse erário público sozinhas. Tem uma grande rede aqui que se sabe de que basta nós levarmos esse aqui no julgamento e ele, quando se sentir apertado, vai poder me denunciar. E é por isso que só estão a aparecer essas informações só para poder dar AVC à sociedade moçambicana. De que, imaginem lá,
Mais de 2 mil milhões de meticais roubados. Esses valores, se fossem investidos nos hospitais, que hoje há problemas de cirurgia que não estão sendo feitas por falta de material. Inclusive, até ligadura não existe. Os hospitais de Macamo até colocam um aviso aí para que as pessoas vão comprar materiais. Mas chegamos até esse nível. Mas, no entanto, o gabinete de corrupção aparece para nos anunciar de que roubaram-nos tanto dinheiro aqui assim. É para fazermos o que nós. Muito bem. Muitíssimo obrigado, professor Pangai. Passamos então para si, deputado Muxanga. Como já foi mencionado, os casos ainda estão em fase de instrução e ainda não foram constituídos arguidos neste mesmo caso. No entanto, tal como mencionou o professor Pangaia, há irregularidades que lesaram o Estado em valores significativos, em mais de 2 mil milhões de meticais. Existe risco, na sua percepção, deputado Muxanga, de que os responsáveis políticos, como também administrativos, fiquem impunes? Bom, existe, mas também é preciso corrigir a sua colocação. Nem todos os processos estão na situação em que está aqui a narrar. Eu ouvi que mais de 60% foram tratados. Há processos cuja decisão já foi tomada. Uma parte vai ao arquivo e outra parte já tem acusações. Então não há acusação sem arguido. Quem são? Essa é outra questão. Sim, esse é o problema. Sim. A administradora já apareceu logo aqui. Sim, porque a administradora teve o azar de carregar comida para o palácio. E o motorista indicou que eu é que levei comida, deixei ali naquele quarto. Se não, o motorista não tivesse indicado onde é que deixou a comida, estaria agora ainda a lutar, se corresse de um lado para o outro. Por exemplo, aquele senhor que está sentado com o presidente da República, amigo pessoal do presidente da República, que estão a criar juntos julgado lá em Panda. O presidente finge que não sabe que ele ficou com dinheiro de Covid, das escolas e dos hospitais. O presidente finge, mas o presidente sabe disso. Portanto, o nosso grande problema aqui são os exemplos. O exemplo tem que vir de cima para baixo. Nunca pode ser o contrário. Então, enquanto nós tivermos pessoas daquela natureza, do tipo do presidente que nós temos, que ele sabe que o fulano fez isto, mas porque é meu amigo, tenho que ficar com ele. Vou ver o que é que vamos fazer. Nós não podemos chegar onde nós pretendemos. Nós precisamos de educar pelo exemplo. Você não pode dizer aos teus filhos que não podem pular muro, quando você todos os dias pula muro. Você não pode dizer aos teus filhos que não bebem totonto nem xilalaçã, quando o senhor até bebe aquele chamado wafa feito de melaço. Então, que você não é exemplo. O grande problema deste país é esse. Os dirigentes, a partir da presidência da República, não são um bom exemplo. As famosas primeiras damas também não são um bom exemplo. Os secretários do Estado, ministros, não são bons exemplos. Então, como é que eles vão educar a sociedade? Como é que é possível, num momento desta natureza, em que o país está a reclamar efetivamente carências na educação, na saúde, nas forças de defesa e segurança, nos próprios tribunais, os magistrados estão a reclamar mais remunerações, direitos que não estão a ser cumpridos. Sabe que o pessoal da Cernic não tem direito a emolumento? Mas o cão de caça, quem vai caçar dinheiro para os tribunais e para os procuradores, é o elemento da Cernic. Muito bem, deputado Muxanga, peço que voltemos mesmo para a questão da responsabilização. Estou a falar exatamente por causa disso. Cernic é a Cernic que tem que trazer esses processos. Cernic já fez o seu trabalho, mas aquele que toma a decisão não quer tomar a decisão. O que é que vai se fazer? Esta informação é muito importante para o povo poder saber avaliar quem os governa. O povo tem que decidir sair de uma vez desta direção feita por esses lacaios. Estes senhores só estão para dilapidar o erário público. Qual é a diferença que existe entre o governo de Moçambique e o governo do Maputo Sese Seko no Zaire? Não há diferença nenhuma. Lamentavelmente aqui não temos um povo vibrante com capacidade de ir correr com eles lá nos palácios onde vivem. Nós não podemos continuar a brincar com coisas sérias. 3 bilhões de meticais só no ano passado. Se esse dinheiro fosse economizado, não havia de pagar parte das dívidas que nós temos com o Fundo Monetário Internacional, dívidas que temos com o Banco Mundial, dívidas que temos com professores,
dívidas que temos com os médicos? Não podia pagar parte da medicação que não tem no hospital? Não podia comprar equipamento que não tem no hospital? Quer dizer, falar é muita coisa. Mas eu quero dizer, a ser verdade o que o Gabinete de Combate à Corrupção disse, está de parabéns, mas precisa de fazer um pouco mais. Nós gostaríamos de ver os 40% dos processos também esclarecidos do que aconteceu. Porque em algum momento, fala-se de 60%, são aqueles processos que falam de pilha-galinhas. Aqueles processos têm maiores valores, podem estar a fazer parte dos 40%, que neste momento não se sabe o que é que se faz disso. Então, nós precisamos de sair disto e chegarmos onde nós pretendemos, porque o nosso povo merece ser bem dirigido. E nós temos capacidade dentro do país de resolver os problemas que nós temos. O colega aqui levantou uma questão muito importante. Só não se pode saudar a ida desses generais para a reforma. Porque esses generais são os tais que o governador Rafael andaram a dar cacana com espinhos aos outros. Então também devem consumir o pão que ajudaram o diabo a amassar. Portanto, eu acho que até agora não há motivo para reclamar. Quem chegou a vez de ir, que vá. Agora, o que nós queremos é que os polícias devem melhorar-se a sua capacidade de formação. Nós não queremos mais 17 mil polícias formados em Matalã, porque nós conhecemos a capacidade do nosso centro. Os professores que nós temos no centro são nossos familiares, os instrutores são nossos familiares e sabemos qual é a capacidade que um professor tem. Se o Estado quer abrir escola para 17 mil, tem que voltar a abrir o centro de Dondo, tem que voltar a abrir o centro do Aresta, ali em Nampula. Porque aqueles locais até hoje dizem que são locais da polícia. E não há nada que está a fazer lá. Não só nós temos muitos quartéis hoje que estão obsoletos. E dar prioridade às pessoas que cumpriram o serviço militar obrigatório. Essa história de que ir à polícia é privilégio dos filhos generais de polícia tem que terminar. Se nós pudéssemos colocar os cadetes do serviço militar obrigatório, economizávamos o tempo de permanência no centro, porque a preparação militar já está feita. As pessoas iam à carteira. Até podemos fazer 2 cursos por ano. Mais 3 ou 4 meses. Do que está-se a fazer. Mas aquilo porque é um buraco para alimentar os filhos de gendarmes, o que está-se a fazer é aquela vergonha que nós vimos. E há muitos tantos jovens que cumpriram o serviço militar obrigatório, com qualificações para serem polícia, que por simplesmente foram ignorados apenas porque não têm dinheiro para pagar. E outros pagaram, foram burlados. E gostaríamos que essa questão, senhor comandante-geral da polícia, chegasse ao seu fim. Não basta dizer que são 100 polícias que andaram a roubar dinheiro, porque nós sabemos que são muito mais do que isso. Há polícias que não foram denunciados, mas dentro do vosso trabalho, da contra-inteligência policial, podem conseguir descobrir e saber que fulano e fulano fizeram isso. E de uma vez por todas, cortar-se este mal pela raiz. Muitíssimo obrigado. Sim, desculpa, é o seguinte, 2 minutos, por favor, para passarmos ainda para em o relação a essa questão do trabalho do Gabinete de Combate à Corrupção. Exato. Fala-se desses cerca de 3 mil milhões de meticais que foram roubados e a recuperação fala-se mais ou menos de cerca de 11 milhões. E depois diz que 60% desses processos teriam sido roubados. Olha, se o resultado... Não, 60 estão esclarecidos. Estão esclarecidos. Falta esclarecer 40. Okay, mas entre esses 60 esclarecidos, uma parte, são 20 ou 30%, foram arquivo. Então os outros é que têm acusação. Mas, então esse que tem acusação, em conselho mais, deve ter arguido. Se é que é roubo. Tendo em conta que maior parte desses processos já foram resolvidos, já deveria se justificar também com o valor recuperado. Porque 11 milhões para cerca de 3 bilhões de meticais está muito distante em relação com... esse esclarecimento apenas está a terminar pelo esclarecimento ou está a terminar também pela recuperação dos valores roubados? É esse grande problema que nós temos aqui. Porque o que nós queremos é que esses julgamentos tragam a devolução dos valores roubados. Não pode acontecer com uma situação das dívidas ocultas. Houve aquele teatro todo, tenda branca ali, provavelmente
Gastou-se muito dinheiro com aquele julgamento. E vamos lá ver o dinheiro recuperado por aquele julgamento. Praticamente nada. Então, agora já estamos a falar de 60% de processos que estão esclarecidos. E a recuperação apenas de 11 milhões. Não faz sentido isso. Era preciso podermos... Esses esclarecimentos nos traga valores recuperados, ou mesmo patrimônio recuperado por esses indivíduos que deram esse saque ao erário público. E esse exemplo que está-se a dar hoje, da administradora de Xai-Xai, também deveria ser feito com esses que andaram com ele. Ele não pode tratar as pessoas de formas diferentes. Eu acredito que não pode acontecer que dentro desses todos os processos não haja já pessoas responsabilizadas, já que diz que são questões já esclarecidas. Então, onde estão as caras dessas pessoas? Essas caras devem aparecer, que é para poder dar exemplo e poder fazer com que os outros que tenham esse tipo de comportamento, de poder dilapidar o erário público, eles não apareçam. Não faz sentido o sofrimento que hoje nós estamos a ter nos hospitais. Até não pode material para fazer penso nos hospitais, as feridas. Bastante exíguo. Se você não madruga para ir fazer penso no hospital, para ir fazer parte naquele pouco número de material que existe, vai dizer que volte. Há muitas mães ali que estão a dar parto à cesariana, que estão a poder infectar as feridas que eles foram rasgar, porque quando vão para lá, não há material para poder fazer a limpeza das feridas provocadas na cesariana. É um grande perigo que estamos a ter. Então, aparecer-nos essas notícias, sinceramente, é preciso que o Gabinete de Combate à Corrupção, junto de outras autoridades, não só nos traga essa questão de coisas de esclarecer, mas nos traga também valores significativos recuperados em face desse esclarecimento que está a dar. Ou mesmo saber onde que esses senhores colocaram valor. Tem que saber, porque não faz sentido. 11 milhões é muito pouco que tenha se recuperado até agora. Mas, doutor Pangai, aqui deve haver um problema de português. Porque o nosso português aqui é falado em forma de línguas locais. Ok. Se calhar era bom que o porta-voz da Procuradoria fosse chamado aqui para explicar o que é que significa ter situação esclarecida. Significa o processo findar? Significa julgamento? Ou significa que o juiz de instrução aceitou que a pessoa que você suspeita pode ser acusada? Porque em algum momento podemos ter este tipo de debate. Nós estamos a falar Xangana, ele está a falar Shop, outro está a falar Bitonga. Não podemos nos entender aqui. Mas seria muito bom que nós pudéssemos trazer os tradutores para ajudar o senhor porta-voz do Gabinete de Combate à Corrupção a esclarecer esta expressão assunto esclarecido, até embira-nos. É polícia que foi morto, assunto esclarecido. É procurador que foi morto, assunto esclarecido. Mas não há julgamento, não há nada. Nunca soubemos quem é a pessoa que praticou esse ato. São viaturas, são roubadas, assunto esclarecido. Mas a viatura não voltou para o dono. É dinheiro do Estado, é cofre que foi arrombado, assunto esclarecido. Por exemplo, daqui a pouco vamos ouvir que o assunto da administradora está esclarecido. E vamos cruzar com a administradora que avadiar a sua classe, com a sua amiga chefe do gabinete, se calhar até a servir os melhores omeletes no Hotel Polana, à custa do dinheiro de calamidade. E depois com um grande apelido que aquela senhora tem. Nem sentiu pena do antigo presidente da República, tio dela. Porque todas as pessoas agora dizem daquela família, daquele senhor. Como se o pai dela estivesse a educar mal as pessoas. Fica muito mal isto. Muito bem, muitíssimo obrigado. Baltazar, estou mesmo consigo agora. O Gabinete Central de Combate à Corrupção, segundo as palavras do Dr. Muxanga, precisa fazer um pouco mais. No entanto, o combate à corrupção deve focar-se, na sua percepção, mais em prevenção estrutural ou em consequências punitivas? Bom, primeiro dizer que o deputado Muxanga já disse aqui, né? Primeiro temos que parabenizar ao Gabinete de Combate à Corrupção por vir mais uma vez nos trazer esse português esclarecido, né? Há muito que já pedíamos um parecer dos casos que sempre que eram conhecidos como roubo, furto ou mesmo corrupção nas nossas instituições.
já é um avanço mas este avanço parece que não alimenta aquilo que é desejo dos cidadãos moçambicanos. Por isso que, mesmo aqui no nosso debate, já deixamos claro que ainda restam perguntas ou reservas sobre estes casos que são esclarecidos. Então é preciso que haja esforço a parte do governo, a parte das nossas instituições, que venham conhecer desse exemplo aqui, de trazer casos claros, o andamento destes casos que são indicados ao nosso ver sobre esses casos. Então é preciso talvez encorajar mais uma vez, acho que os colegas já deixaram aqui tudo que era de sugestão e também de precaução, mas que trazer, dentro daquilo que questionava, talvez trazer as punições, estas sim poderão muito bem também trazer aquilo que é a confiança das nossas instituições, muitas das vezes que são muito, ou que estão beliscadas. As nossas instituições, a população moçambicana hoje em dia não confia muito nas nossas instituições. Podemos ver exemplo claro da justiça às próprias mãos, né? Que muitas das vezes são cometidas porque não são muito confiadas as nossas instituições para aquilo que é devido tratamento deve ser dado a estes casos. Então, as punições, os exemplos, vimos muito bem aqui no início do Dr. Mchanga apontar que até o próprio Presidente da República tem reservas de apontar quem é, porque é um amigo próximo, é um conhecido próximo. Então não precisamos trazer casos de roubo de galinha, depois dizer que está esclarecido, enquanto que temos casos muito graves que em algum momento beliscam aquilo que é o próprio desenvolvimento do nosso país. Então é preciso que o governo, mais uma vez atentamente, venha esclarecer com um português correto, venha esclarecer estes casos para que talvez, aquilo que eu dizia, podem em algum momento trazer uma confiança à população moçambicana, e vamos ver muitos casos, desde a eliminação das próprias justiças, das próprias mãos, desde a confiança. O Dr. Pangai falava aqui, não faz sentido num roubo de 3 milhões aparecer são 11 milhões, nesse caso 11 milhões nesse caso. Então é preciso que tragamos ou que seja levado a cabo vários casos para que em algum momento estes mesmos sirvam de exemplo. O servir de exemplo é este, né? O caso entrando a questão da administradora ou mesmo de Xaxai, podemos dizer que esta até questiona-se porque que só são as mulheres que são acusadas, os homens em algum momento não são acusados, né? Fala-se que em Xaxai... São os fiéis de armazém, esse dos serviços distritais de Chibuto, é um homem, o fiel do armazém também, ladrão, também é homem. Agora não sei se há conexões, pode haver outras coisas fora mais íntimas para eles poderem tirar e dar a outra, mas esse é outro nível. É outro nível de entendimento. Sim, é outro nível de entendimento. Mas acredito que há muita gente aqui a roubar, porque eu recordo o Presidente da República nos primeiros dias, quando tentamos demonstrar algum vigor, dizia que tem hienas ou raposas estavam a cuidar das galinhas na só que nunca trouxe essas hienas. Mas ele também tem 3, 4 hienas lá dentro dos conselheiros dele. Que o povo sempre reclama os mesmos nomes. Mas não sei o que ele faz, as hienas, as raposas. Parece que ele tira unhas das hienas, de vez em quando vacina-se pelas unhas das hienas. Por isso precisa conservar aquelas hienas para estarem próximo dele, para quando ele estiver doente, poder se curar com elas. Porque se fosse eu no lugar dele, há muito tempo deveria ter me afastado daquelas raposas e daquelas hienas. Bom, não seria fácil se afastar dessas raposas, dessas hienas, tendo em conta que há interesses políticos por detrás disso, né? Vimos muito bem bem no início da tomada de posse do Ministro da Agricultura, mal levantou-se nenhum processo, tudo isso. Levanta-se hoje, ou a indicação da administradora de Xaxai, porque entende-se que pode, né, a nível de governação, pode-se entender que um cargo muito pequeno e talvez... Não, mas se calhar alguma coisa que não esteja clara. A primeira questão do Ministro da Agricultura é uma questão falsa. Na República de Moçambique, quando alguém pede doate para fazer agricultura, depois não vai pedir licença para desbravar a terra. Não há isso. Afinal de contas, é um direito de uso e aproveitamento de terra. Você recebeu o doate, você faz uso e aproveitamento de terra.
desbrava, semeia o que você quer. Então, isso o ministro da Agricultura fez. Agora, se alguém apareceu lá, foi pegar aqueles cepos que andavam lá e fez carvão, esse não é problema do ministro da Agricultura. Depois a questão que se pergunta, a procuradora onde é que andava durante todo este tempo? A procuradora, no mínimo, tem que saber que quando alguém passa a um determinado nível, o processo não é julgado ao nível distrital, é julgado ao nível central. Então, no lugar dela estar lá em Xemba a fazer barulho, que mande o processo à Procuradoria-Geral da República, para a Procuradoria-Geral da República poder avaliar se há matéria indiciária para aquele senhor ao nível que ele está ou não. Ou aguardamos, da mesma maneira como aguardamos com a questão de Helena Taifa. Ali há uma tentativa de assassinato de caráter do ministro da Agricultura. Não conheço ninguém, eu na República de Moçambique, que depois de receber o doate para uso e aproveitamento de terra, foi a Aqua pedir licença de desbravar a terra. Não conheço isso. E não existe nenhuma lei de terra na República de Moçambique. E depois já há esse jornalismo também que em algum momento comete deslizes. Tentar dar jornalismo de investigação quando nem está a investigar nada. Só se limita a comentar o que os outros comentaram. Que não é bom, porque depois isso vai criar fight entre jornalistas e algumas pessoas. Agora, o segundo processo, esse não sei. Mas este, de que ele queima carvão, é mentira. Está provado isso. O próprio procurador que está a mexer aquilo sabe muito bem. Só é procurador de má fé. Muito bem. Baltazar. Não, ficamos. Já está. Muitíssimo obrigado. Já que muito se fala sobre a administradora de Xai-Xai detida por alegado desvio de donativos, falamos de Argelência Chissano Unguana e como também a chefe do gabinete da governadora de Gaza, Dora Artur, não só, incluindo um fiel de armazém e outro mais interveniente que já foi citado pelo deputado Muxanga. Os mesmos foram detidos pela PRM sob acusação de desvio de donativos destinados às vítimas, melhor dizendo, das inundações que afetaram a mesma região. Deputado Muxanga, vamos comentar em relação a este caso. É verdade que já se falou, pelo menos um bocado, nas introduções dos temas anteriores, mas para uma análise um bocado mais profunda, quais são as implicações que este caso tem, especialmente no que diz respeito à confiança pública para com os dirigentes? Bom, eu acho que todos eles são ladrões. Só que o outro é ladrão mais chefe, porque é chefe do gabinete da governadora. E a governadora tem de tratar de separar dela, se é que não tem mão lá. E o próprio ministro da administração estatal, que é quem nomeia administradores, tem de também de sujar um pouco o papel, tirar a senhora Chissano desta coisa de governar. Sabemos das conexões que pode ter com os mais altos dirigentes deste país, mas não pode, ali não é espaço para isso. E pode encontrar um outro espaço lá da família para cuidar de outras coisas familiares do que cuidar do que é estatal. Agora, esta questão aqui é um pouco ridícula, porque este ladrão detido hoje, ou ontem, o ladrão detido ontem no Chibuto às 17 horas, trabalha nos serviços distritais de infraestrutura do Chibuto. O outro fiel do armazém trabalha no Xai-Xai. Testemunhas viram os Mahindras, aqueles Mahindras carregaram coisas ontem no Palácio da Administradora, antes de ontem. Foram os mesmos Mahindras, foram encher lá de comida. Depois a questão é, por que uma administradora precisa de ficar com 218 colchões? Num país em que militares estão sem colchões. Num país onde crianças dormem no chão, nos internatos. Num país onde pessoas no hospital dormem no chão. Ela queria levar para onde? Porque as pessoas agora estão a sair para a próxima semana dispensar em sala de aula. Agora, se não distribuíram ainda aqueles bens à população, queriam entregar a quem? Tinham roubado. Aqui não há meia medida aqui. São ladrões. Macamba. Então, isto é terrível. E normalmente costuma-se dizer que as mulheres costumam sentir pena das mulheres grávidas, das crianças. É por causa disso que lá, na pediatria, na enfermaria feminina, há mais redes mosquiteiras para proteger esse grupo porque é vulnerável. Mas as vulneráveis também são boas ladras.
Eu acho que há um trabalho que tem que ser feito, mas neste preciso momento a Cernic está de parabéns, a PRM está de parabéns, espero que a Procuradoria também faça bem o seu serviço e o juiz de instrução também faça bem o seu serviço. Estes são assuntos para serem julgados o mais rápido possível, porque nós ainda estamos em tempo de ciclone, estamos em tempo de chuva. Aquilo ali pode criar situação dos doadores começarem a não abrirem bem a mão, alegadamente, porque não vale a pena andar a dar coisas para as pessoas irem roubar. Aliás, já está aqui a razão porque o governador de Nampula, quando foi pedir comida, foi distribuir pessoalmente. Eu recordo que o doutor criticou porque o governador de Nampula não sabe dar a quem é quer. O governador de Nampula mobilizou drones e foi entregar pessoalmente para não roubar. Mobilizou comida, agora foi entregar porque era para não roubar. A mesma diretora própria da direção de gestão esteve a falar semanas e pedia que se denunciasse as pessoas que roubam e denunciasse nas verdadeiras entidades. Estão de parabéns, vamos continuar assim, vamos trabalhar, mas é preciso aplicar uma punição muito exemplar. Pelo menos esses 4 gatunos, 2 fêmeas e 2 masculinos foram apanhados, enquanto vai se perseguindo outros, porque a rede é grande, está mais do que claro. Muito bem, muitíssimo obrigado. Professor Pangaia, como é que se pode garantir que haja resposta eficiente a desastres naturais e também haja transparência naquela que é a gestão dos recursos que devem ser destinados às pessoas certas, isto é, às vítimas reais das inundações e não a governantes que tentam se aproveitar? Estamos com uma ausência clara de moral cívica no nosso país. Se calhar é essa tentativa hoje que o Ministério da Educação está à procura de introduzir, reintroduzir. Já retiraram a disciplina, a educação moral cívica. Deixe-me lá coisa. A razão pela qual o Ministério da Educação tinha pensado, ou está a pensar, em poder introduzir a disciplina de moral cívica. Ouvi Impisa poder defender isto no Conselho de Ministros, a dizer que não, nós pensamos em poder introduzir esta cadeira porque estamos a ver a perda de valores morais no país. E aqui há essa necessidade de nós podermos reintroduzir a disciplina de moral cívica para ver se nós podemos recuperar essa questão. Então, o que está a acontecer aqui é que o país acabou de sendo sequestrado moralmente. Já não existe essa capacidade de poder amar ao próximo, deixar de fazer o mal ao próximo. Isso aí desapareceu. Mas tudo isso tem alguém que é professor, que está a ensinar para que isso possa acontecer. Quando um polícia sai na estrada e leva a arma, dispara mortalmente ao cidadão, onde está a moral desse indivíduo, civis inclusivamente, indefesos, sem nenhuma arma, que possa coisa, mas há quem que tem essa capacidade de poder pegar a arma e depois disparar e matar em plena. Quando blindado vai propositadamente por cima de uma senhora, quando um homem tão forte da UIRI começa a lançar soco contra uma mulher no período da tomada de posse. Onde está a moral disto? Que são coisas tristes que nós estamos a ver. Então, a forma de nós ultrapassarmos isso é efetivamente nós nos reconciliarmos e haver uma nova forma de estar, aparecer lideranças com capacidade de poder inverter este cenário. Olha, hoje em dia até se expõe aquele que é pobre. O que eu tenho estado a ter nojo ver as instituições chegar nas populações carentes, doá-los comida e depois mandar-lhes perfilar para cada um ficar com um saco na mão ou saco em frente e começar a filmar. Por que disso tudo? Isso é a mesma coisa que você sentiu que alguém não tem roupa e você vai lhe dar roupa, ele manda lhe vestir e deixa ela lhe filmar. Começar a dizer que aquela roupa ali fui eu que dei. Ou mandar abrir a parte que ela fechou para ver que eu dei roupa para fechar isso. É isso que o governo moçambicano está a permitir fazer. Há pouco tempo vimos, coitado, 800 famílias em Sofala
que receberam insumos agrícolas. E depois de receber, disseram, perfilem lá, cada um leve o seu saquito, coloca à frente. E começou a filmar a todos eles aí. Na outra semana, vimos outros, foram entregues um saquito de 10 kg de arroz, mais 1 litro de óleo. Perfilem lá, começaram a filmar e a mostrar a todo mundo que doou isso. E a pessoa a dizer, nós doamos isso aqui. Outros capulanas. Então, essa situação aqui, sinceramente, o governo não pode fazer, isso está a abusar a população. A pessoa necessitada não precisa de ser exposta dessa maneira, que você é pobre, e depois começar a publicitar ao nível nacional, internacional, e filmar, colocar nas fotografias, para todo mundo ver que você é pobre, que você que deu a ele para poder coisa. Não faz sentido. Imagine lá você a fazer uma coisa dele. Alguém sentiu, te deu alguma coisa, e depois filmar, colocar nas redes sociais que eu é que dei aquele ali. Não faz sentido. Se fosse eu nesse fato ia pôr. Você dizer, eu tenho, não põe mais esse fato, não faria. Sim, mas isso, doutor Pangai, isso tem muito a ver com as línguas locais. Lá na Choplândia há uma música que se canta quando se dança a chop. De bulugo danfa não leio, ingada que a tolombo. Quer dizer, a calça que aquele jovem está a ostentar não é dele, é só verem que a calça não chega onde deve chegar. Vai a metade. Então, faz parte da cultura de algumas pessoas. Mas o mais desastroso, efetivamente, é pegar, por exemplo, um alto dirigente do Estado, para o alto dirigente do Estado andar a distribuir aquilo e aquela organização pedir para filmar. Eu como deputado, uma vez já arranjei problemas com muitas organizações não governamentais por causa disso. Nós estamos a tratar uma questão, chegam lá, colocam um panfleto para andar a roubar nas embaixadas. Dizer que nós é que patrocinamos aquilo, é que patrocinamos aquilo. Quando, em muitas ocasiões não há nada. Não há absolutamente nada. Efetivamente, é usar a nossa pobreza para eles poderem se enriquecer, comerem a francesa, quando nós os outros estamos a comer capim seco. Não sei se esta questão da moral e cívica vai resolver esse problema, mas também acredito que pode não haver professores e manuais para isso, porque nós temos a questão do empreendedorismo. Inventou-se o empreendedorismo neste país. Os tais professores de empreendedorismo nem são empreendedores. Não sei como é que alguém pode indicar um caminho que nunca percorreu. Então agora temos professores de moral e cívica. Não sei há quanto tempo é que não se dá moral e cívica neste país. Então, eu acho que a proposta aqui seria as igrejas, as mesquitas, assumirem o ensino. Quem é muçulmano tem mesquita, criar madraça lá. Pega a parte de moçambicanos que aceitam o Islão, contrata professores, controla esses professores. Porque há crianças neste país que estudam em escolas privadas que estão a dar resultados. Há universidades, não todas, privadas, que estão a dar resultados. Mas há muitas tantas também, incluindo institutos de saúde, que é uma desgraça, é forma de roubar dinheiro das pessoas. Portanto, temos que combater este mal, encorajar a manutenção daquilo que é bom. Muito bem, muito obrigado, deputado Muxanga. Baltazar, estou mesmo consigo agora. Em relação a esta questão da administradora de Xai-Xai, quais são os mecanismos de fiscalização que são necessários para se evitar este tipo de desvio num contexto de emergência, considerando que várias vítimas das inundações precisavam destes donativos, pelo menos nos centros de acolhimento, até mesmo nas suas residências? Bom, Belisa, primeiro quero parabenizar a CERNIC pelo trabalho que levou a cabo. Parece que as nossas críticas ou algumas sugestões que fomos dando na altura, quando houve essa separação de CERNIC ou aí de CERNIC a PGR, havia esse questionamento. Mas de lá para cá parece que a CERNIC tem tido uma autonomia e tem trazido alguns resultados em relação a isso, e agora parece que temos tido resultados em relação a isso. Então, para avisar, depois de lamentar este episódio que aconteceu na cidade de Xai-Xai, concretamente com esses, quando indicamos certas pessoas para liderarem a gestão desse país e, por sua vez, encontramos as pessoas a sacrificarem vidas, né? Isso em algum momento nos remete a regressar
ao passado, quando as mortes eram públicas, né? Este tipo de pessoa, em algum momento, pode servir de exemplo. Falávamos de exemplo de várias pessoas. Sabemos que Moçambique não tem sentença de morte, mas algumas vezes, em alguns momentos, esse tipo de pessoa, quando aparenta não ter o lado do humanismo, requerem, podemos usar essa via simplesmente. Bom, então, em relação à questão da própria fiscalização, já falamos da questão da corrupção e muitas das vezes apela-se muito mais à questão da fiscalização. A questão da fiscalização nos nossos setores, principalmente nos setores públicos, isto que está em causa é o que muitas das vezes deixa fôlego para que a própria corrupção entre nessas instituições. Mais uma vez, lamentar aquilo que é a postura destes governantes. Caso confirme, né, há essa possibilidade de ser confirmado, a Cernic já veio falar disso, caso se confirme, leve-se à barra do tribunal. O governo muito bem ontem disse que havendo acusação e a lei está aí, então que se aplique a lei, então que seja aplicada a lei perante essas pessoas, mas que fica uma imagem danosa ou mesmo manchada pelo nosso país, porque estes mesmos produtos que foram roubados, foram desviados, vende parceiros das embaixadas de alguns países fora, ou mesmo as ordens dos advogados também acabou canalizando a sua ajuda. Sabemos muito bem que as ordens dos advogados já manifesta aquilo que é os valores que eles oferem, mas o pouco que tiveram acabaram destinando os seus recursos para estas mesmas pessoas. Estamos a falar que havia uma estimativa, ou foi feita uma estimativa de cerca de 15 mil pessoas que foram afetadas naquele ponto. Ainda restavam 4 mil, desses 4 mil poderiam muito bem merecer essa assistência, mas por egoísmo, pelo não humanismo de certos líderes, incluindo estas senhoras, vem manchar não só a sua governação, mas também vem manchar aquilo que é o seu movimento, onde esta mesma pertence, o seu partido, e que não venha, e que casos destes gêneros que sejam responsabilidade para dar exemplo para outros pontos. Estava a falar de hoje de Xaxai, mas as inundações não foram Xaxai, podemos olhar vários... Não, outro ladrão é de Chibute. É de Chibute, exatamente. Esse ladrão de ontem, 17 horas. Podemos ver... Se calhar aconteceu no Choco, aconteceu na Macia. Na Nampula, em Cabo Delgado, vimos muitas vezes em Cabo Delgado, quando muitas das vezes a PMA, entre outros órgãos, apoiavam os deslocados de Cabo Delgado, eram desviados mesmo os meios donativos. Então é preciso que tenhamos outra postura enquanto moçambicano. Reclamamos muito sobre assistência, mas quando essa mesma assistência vem fruto de doações de várias frentes, e essas mesmas doações são desviadas por pessoas que em algum momento esperávamos muito que fizessem para essas mesmas pessoas. Agora, em relação ao que o Dr. Muxanga diz, que tem a ver com a questão, o Dr. Muxanga, sim, também o Dr. Pagai diz em relação à questão das filmagens, eu acho que estamos num ciclo vicioso de fazer aquilo que chamamos de marketing político. Estas imagens, vimos muito vários partidos, né, os partidos que estavam em frente, parece que Exato. Não são os partidos. O modelo agora está-se usando o modelo político digital, que usa-se os influencers. Vimos muitos influencers por aí que andavam por aí, que era para fazer chegar a imagem de que este partido está a fazer isso, para que isto futuramente possa se usar nas campanhas eleitorais. Há dois momentos que podemos usar aqui. Há um momento que o próprio órgão, o próprio partido, ou o próprio governo, em algum momento presta assistência, mas esta mesma assistência será usada em casos futuros, né? Fruto também daquelas críticas que vem acontecendo. Muito bem. Reclamamos muito que o governo não vê, o governo não faz, mas ao mesmo tempo este mesmo governo acaba usando alguns, os tais ditos donos das likes, para poder fazer as fotos, os vídeos. Vimos muito bem, Venâncio andou a circular casa em casa, bairro em bairro, fez isso. Vimos o Chapo andou a circular, vimos a gaita Chapo a ser molhada até a prometer as capelanas. Então isto é um ciclo que já está vicioso, que no meu ponto de vista podemos classificar em dois momentos. Primeiro é o lado do governo poder prestar atenção, ou mesmo para o Venâncio poder prestar assistência a essas mesmas pessoas, mas ao mesmo tempo estamos a ver que há um marketing político por detrás que está a ser feito isso. Então esse marketing político está a ser feito isso. É aquilo que
não podemos ficar por detrás, não podemos ficar de trás. Isso, em algum momento, o povo vai Venâncio, ele não pode simplesmente criticar. O papel da oposição de Moçambique é este, né? Exato. É sempre estar ali a bater para frente, bater para frente. Sim, bater para frente, sim, bater para frente. Temos que mostrar que também sabemos que não há muitos recursos que a oposição venha ter sobre, ou que possa ter para poder dar essa assistência. Mas alguma coisa deve ser feita. O deve ser feito são essas imagens que em algum momento vão ampliar a imagem das certas pessoas, dos certos eleitores que, olha, estamos a fazer isso. Muito bem. Nem sempre essas imagens são boas. Exatamente. Há uma influencer que está presa porque tirou roupa no supermercado, porque queria fazer coisa totalmente diferente e acabou presa. Atentado ao pudor. Atentado ao pudor, porque queria fazer qualquer coisa um pouco acima do que é normal. Então, eu costumo chamar a atenção ao jovem que em algum momento nós usamos mal as redes sociais. Alguém queria ganhar fama e inventou que eu estou no hospital. Foi tirar a imagem de alguém e depois colocou minha foto. Não é preciso. Quando chegar o momento de eu ficar doente, é de adoecer. Quando chegar o momento de eu morrer, vou morrer. Não preciso de despedir nem tua mãe nem tua avó. Por isso não precisa de empurrar ninguém. Também já tiraram foto de algumas outras pessoas, já perdeu a vida, vítima de doença. Não é preciso forçar. A propósito ainda destas famas, eu acompanhei uma conversa, o bastonário da Ordem dos Advogados, não sei se emocionado por quê, esteve agora a criticar os tribunais por causa daquela história da Cimentos da Beira. E ele, entrevistado na Beira, disse que porque estavam lá advogados envolvidos, a Ordem dos Advogados ia tomar o assunto com mão de ferro. Senhor bastonário da Ordem dos Advogados, a magistratura judicial já tomou decisão, já suspendeu o juiz acusado, já está despromovido e tem processo crime. Ainda não ouvimos nada de si. Também gostaríamos que o senhor educasse pelo exemplo e não educar apenas por falar e por ser nas redes sociais ou na televisão. Muito bem, muitíssimo obrigado. Deputado Muxanga, estou mesmo consigo. Já estamos a caminhar para os últimos 15 minutos do nosso programa, para as últimas considerações. Uma proposta de um provável quarto tema sobre a percepção pública de corrupção, como também o impacto na governação. A sociedade civil, para si, deputado Muxanga, está a ser integrada de forma eficaz nas denúncias, como também fiscalização? Bom, a sociedade civil não está bem integrada na fiscalização, tendo em conta a nossa forma como as nossas instituições atuam. Mas a sociedade civil, considerando que nós podemos fazer denúncias presenciais, podemos fazer denúncias anônimas, tem um espaço muito amplo de poder denunciar. E a CDD, por exemplo, o CIP, por exemplo, tem feito esse trabalho com muito gosto. Lamento apenas que algumas televisões usam as coisas de qualquer maneira, criando, por exemplo, este processo do ministro da Agricultura. Aquele processo é um processo muito mal discutido, que se o ministro quisesse agora ia processar alguns jornalistas e haviam de se ver perseguidos. Porque era preciso que os jornalistas não parecem numa puta comentar. Não há ninguém que por uma simples acusação vai colocar o seu lugar à disposição. Não é isso que se diz na administração pública. Quando eu sinto que há uma culpa no cartório, aí sim, que é para quê? Que é para fechar o assunto não é lastrado. Mas quando eu sei que estou de pedra e cal com a minha razão, não vou colocar o meu lugar à disposição. Senão nós faríamos todos a mesma coisa. Eu conheço muitas organizações não governamentais aqui, cujos chefes, o patrimônio que apresentam é muito superior àquilo que eles ganham. Posso os levar? Vão se demitir. Então, não podemos usar esta parte de que sou sociedade civil para andar a manchar tudo o que é trabalho que os outros estão a fazer. Para o nosso trabalho ser respeitado, precisamos de respeitar o trabalho dos outros. Temos que fazer a investigação, temos que documentar. Sinto pena de um jornalista que já não está aqui, está agora na Inglaterra, parece que está a estudar, que esteve a trabalhar no canal e do canal passou para o CIP. E era um jornalista que estava a fazer um trabalho muito bonito. É um jornalista que fazia trabalho com pouca censura.
Lamento que os outros jornalistas que andam hoje e dizem estar a fazer jornalismo de investigação estão a fazer vexame às pessoas. Até andam nas casas de prováveis pessoas pagarem para as pessoas poderem acusar os outros. Quer dizer, há coisas que nós não precisamos dispor. Porque se calhar quando nós colocarmos as questões da forma como você quer, você próprio vai sair sem benefício, vai se sentir vexado. Então, eu quero acreditar que em função do que está acontecendo no país, muitas organizações não governamentais podem continuar a contribuir. Esta televisão, por exemplo, tem contribuído através dos seus comentadores nos vários programas. Há muita coisa que o próprio Estado tem feito melhor a partir das críticas feitas aqui. Embora não haja haver reconhecimento, virem dizer aqui, muito obrigado FTV, foi graças a você que nós conseguimos ter isto. Mas há muita coisa que está a ser feita. É preciso encorajar que as pessoas continuem a trabalhar para o nosso Moçambique. Muito bem, muitíssimo obrigado. Professor Pangaia, também nas últimas considerações em relação mesmo a esta proposta de um quarto tema, percepção pública de corrupção, como também impacto na governação. Quais são os riscos da manutenção da impunidade para a credibilidade democrática do país? Olha, temos esse problema da fome generalizada. Enquanto nós não tivermos um comportamento com interesse de poder inverter o atual cenário no país, dificilmente nós vamos poder ter a segurança alimentar no nosso país. Continuaremos com esse problema dos hospitais, com falta de medicamentos, continuaremos com os professores desnutridos nas salas de aulas e não poderem transmitir melhor aquilo que é o seu saber. Há dia vimos ali internauta falar de... Você consegue ver o professor na sala de aula a tremer com giz na mão e voluntários e estudantes carregam aí um pedaço de pão com badia, entregam ao professor, depois de consumir, quando ele consegue ficar de pé. E é isso que nós pretendemos com a nossa geração. Enquanto não houver situações de poder resolver esses problemas, dificilmente o país vai poder passar. E, em jeito de conclusão deste caso, nós falaríamos a questão do Banco Mundial. O governo moçambicano deve, o Estado em particular, vir dizer-nos qual é a garantia de pagamento das dívidas que está dia após dia a contrair a esses credores internacionais, sobretudo ao Banco Mundial. Que é para amanhã nos pegarmos aqui quando esses senhores virem querer levar o nosso país. Porque eles têm que nos dizer se é que estão a tentar mandar penhorar o país, nós temos que saber. Digam-nos lá onde vocês vão pagar, onde vão buscar dinheiro para pagar essas dívidas que dia após dia estão a contrair. Porque mesmo em casa, se o marido faz empréstimo ou a esposa faz empréstimo, tem que ser de consenso, que amanhã poderemos perder a nossa casa aqui. Temos esse empréstimo. Então o governo, o Estado moçambicano também tem que nos dizer para nós ficarmos preparados. Porque a FMI já veio a dizer aqui de que nós já não temos como poder conseguir contrair mais outras dívidas porque não temos capacidade de pagar. Agora esse Banco Mundial que aparece hoje e nos emprestou 10 mil milhões de meticais e ainda garante continuar a nos emprestar até 2030 ou 2031 ou 2033. Qual é o contrato que está sendo feito aqui? Como é que o Moçambique vai pagar essas dívidas? É uma questão de olho. Em relação ao Gabinete de Combate à Corrupção, o Gabinete de Combate à Corrupção tem que nos dizer os valores recuperados que aproximem, pelo menos, aos valores que foram dilapidados no erário público. Não basta só nos... É verdade que não deixamos de parabenizar o trabalho que está fazendo, mas o que nós mais queremos é a recuperação desse dinheiro. Cerca de 3 mil milhões de meticais roubados, apenas 11 milhões recuperados, é muito pouco ainda. E apenas só dizer que, para além disso, dizer que já mais da metade desses processos já foram esclarecidos, mas não temos metade, nem um quarto do valor recuperado até hoje. Então, o Gabinete de Combate à Corrupção deve lutar no sentido de garantir com que essas pessoas, esses processos esclarecidos, traduzam-se nos valores recuperados. Em relação à administradora de Gaza, eu acho que a administradora de Gaza tem que ser ouvida. Temos que ouvir
o pronunciamento dela, porque provavelmente pelas quantidades que ela tinha, duvido muito que aquelas quantidades todas possam só ser para ela. Provavelmente ali era um paiol onde guardavas as coisas e depois podia estar para distribuir. Então nós queremos ver, até pode haver mandantes aqui a poder reter aquelas coisas todas. Mas qual é o papel do administrador? É guardar comida? Não, digo, os mandantes para depois surpear, para depois distribuírem-se, não é? Ela sozinha, decisão própria para poder levar todas aquelas quantidades de comida para a casa dela, sem que os superiores hierárquicos dela saibam disso. Então, é essa a questão. Nós temos que ouvir. A administradora tem que ser ouvida. Para nós podermos perceber, provavelmente, acima dela. A administradora está a tentar dizer que estava a guardar, mas há armazéns onde a comida devia estar. Ela não é fiel do armazém. Por isso não pode guardar comida. Então, ela violou aquilo que são as premissas. Não tem qualidade para ser governador. Por isso, o jovem aqui que estava a propor o fuzilamento dela. Sim. Agora, eu não posso chegar muito aí no fuzilamento, tendo em conta que nós dissemos sempre que lutamos pela democracia, mas se houvesse uma perpétua para ela, seria muito bom. Não, mas essa questão de fuzilamento, a Assembleia da República, ela pode abrir uma brecha durante 3 meses para poder colocar a pena de morte. Porque não terá que ser só ela. Todo o Conselho de Ministros e outros dirigentes anteriores, todos eles deveriam, durante esse período, tinham que ser julgados. Não vamos fuzilar só, eles têm que ser julgados, ouvidos, depois condenar e enforcar. Tinha que ser enforcamento, como aconteceu com Saddam Hussein. É uma medida de maneira pesada, professor Pangaia. Olha, não, mas olha, o país, quantas pessoas estão a morrer de fome? Esse governo está a matar muita gente. Muita gente. Você está a ver cerca de 3 mil milhões de meticais roubados que deveriam salvar vida nos hospitais. Quantas pessoas estão a morrer no hospital? Em detrimento de um pequeno grupo ali que pode ser enforcado e mudar de situação no país. Acredita que esta medida pode desencorajar a prática de corrupção? Eu acredito muito. E nem haveria aventureiros no governo. Porque, olha, agora as pessoas são nomeadas, elas sabem que eu não tenho capacidade de assumir aquele cargo ali. Mas mesmo assim vai lá. E se houvesse esse tipo de responsabilização, a pessoa não se aventurava a ir assumir o cargo ministerial. Estamos a ver ministérios ali, assim, dia após dia, a tentar tirar um decreto que quando chega cá fora cheira mal. Todo mundo está a reclamar com esse decreto. Há pouco tempo estamos a ver agora o Venâncio Mojano foi no Conselho Constitucional a reclamar por causa daquela questão de limitação das telecomunicações no período de sei lá de quê. Venâncio Mojano diz que reuniu lá mais de 3 mil assinaturas para poder mandar abolir essa questão. Tivemos essa questão do decreto do Ministério da Educação, sei lá quantos, sempre rejeitaram. Todos os decretos que esse Conselho de Ministros, quando tiram cá fora, cheiram mal e provocam o sururu da população. Então, é nesse contexto que se pede que a Assembleia da República abra brecha na Constituição, pena de morte por 3 meses, julgar esses senhores, condená-los e enforcar. Depois de 3 meses voltamos à normalidade, retiramos a questão de pena de morte. Porque efetivamente a vida é o nosso maior valor. Mas para esses senhores que visivelmente estão a matar, vai visitar os hospitais hoje, já de encontrar qual é a situação que está a ter. Os profissionais da saúde disseram que o governo está a negar que as pessoas estão a morrer. Nós vamos levar os corpos das pessoas que estão a morrer para ir deixar lá no Ministério para poder aceitar que efetivamente está-se a morrer nos hospitais. Eles estão a denunciar que há muitas mortes nos hospitais hoje por falta de medicamento. Mas quando vem o ministro da Saúde, nega isso aí. Só que, já que você está a negar, nós vamos levar corpos disso para deixar no quê? Mas eu sei que isso é uma ameaça. É só para que o Ministério efetivamente fale a verdade. Hoje em dia é um pecado você ficar doente. Porque você não tem tratamento no hospital. Por causa desses senhores que estão a deixar roubar cerca de 3 mil milhões de meticais. E eles justificam que não há medicamento. Esse dinheiro aqui, como está? E não nos aparece ainda a poder indicar quem são essas pessoas. Não nos diz ainda quanto o valor considerável recuperado. 11 milhões contra cerca de 3 mil milhões. O que é isso aí? Muito bem. E para além disso, dizer que já mais da metade os assuntos já estão esclarecidos. Então, mais da metade deveria corresponder também, provavelmente com valor recuperado.
Mas está muito longe da verdade. Muitíssimo obrigado, professor Pangaia. Zero, estou mesmo consigo, vai encerrar esta discussão em relação a estes três temas, também em jeito de últimas considerações. Uma última pergunta já, como é que as recentes iniciativas de anticorrupção, se é que de fato existem, se traduzem em resultados concretos no terreno? Não, isso sendo muito curto, não se traduz em resultados concretos. O Dr. Pangaia já estava a dizer aqui. Não justifica-se roubar-se 10 mil e recuperar-se 1.000, né? Então isso claramente não resulta em nada. Mas eu queria só tocar um ponto que o Dr. Muchanga estava a dizer, o deputado Muchanga estava a dizer, em relação quando respondia à questão da sociedade civil. A sociedade civil nasce no sentido de apoiar o governo naquilo que são os objetivos concretos do Estado, né? Está ali para auxiliar em algum momento, ou mesmo em algum momento também vai servindo como um avaliador daquilo que são as políticas ou as práticas que o governo vai implementando a nível do país. Mas muitas das vezes não devemos também deixar que as próprias a sociedade civil, né, a própria organização, a sociedade civil, ela também tem manchado o seu próprio trabalho. Vimos claramente o que aconteceu em Cabo Delgado, né? Não só mesmo nessas próprias inundações que tivemos, as enxurradas todas, desde Beira, Nampula, Cabo Delgado até hoje. Vimos como é que a própria sociedade civil tem levado a sua seriedade a estes casos. Se formos a ver os valores que são desembolsados nos projetos, boa parte desse valor não vai para as populações, né? Gasta-se mais com conferências, reuniões, mapeamentos, carros, PRDMs, tudo isso, mas enquanto que aqueles que estão em Cabo Delgado, estão no assentamento, estão ali, não recebem nada, né? Aquela população, quando vê uma Indra chegar ali do projeto, está esperançoso que para um saco de arroz está a chegar, mas minha avó só visto uma pergunta: como é que você está? O que você quer? Depois volta. Mas já se gastou 1 milhão só para ir até a Balama. Já se gastou 1 milhão só para ir a coisa. Então, a sociedade civil também, em algum momento, também tem deixado aquilo a desejar um pouco, né? Não só o governo, que tem manchado também as suas práticas governativas, mas também a sociedade civil também tem um dedo aqui podre nesse processo. Outro ponto que o Dr. Muchanga estava a dar como sugestão, a criação quando falava sobre a inclusão da disciplina de educação moral e cívica, não temos formação sobre isso. Se formos a ver as nossas escolas, os nossos centros de formação, não temos sobre isso, né? O empreendedorismo disse que não tínhamos professores ou pessoas com experiência sobre isso e praticamente não era possível introduzir. Se formos a ver os jovens de 2000 até os dias de hoje, quantos jovens temos que praticam esse empreendedorismo que sempre foi cultivado pelo governo? Agora, a questão, o que mais me preocupa, ou pode até me preocupar, é a questão da inclusão da madraça, né? Se formos a ver em Cabo Delgado, como é que surgiu o insurgente? Um dos pontos também foi mesmo a questão das madraças, né? O ensinamento do Islã dentro das localidades, esse também foi infiltração de alguns insurgentes sobre isso. Então, as sugestões podem em algum momento serem boas, mas também temos que ver os cuidados que essas também podem ter. Já nos deram um exemplo claro. As madraças não podem dar apenas o Alcorão, devem dar cadeiras curriculares, darem matemática, darem português, porque lá na Arábia, as madraças estão a desempenhar esse papel. Então, se a madraça é boa coisa na Arábia, dá matemática, dá física, dá biologia, por que Moçambique não pode dar? Muito bem. O problema são das pessoas que saem daqui de Moçambique, vão à Arábia estudar, quando regressam... Se você tem esse que foi à Arábia, deixou-se intoxicar lá, e você tem o Dr. Pangaia, que é professor de matemática, facilmente vai descobrir que aquele colega dele, que está a dar uma cadeira ligada à religião, não está bom de juízo. É como, por exemplo, quando você tem um bom professor, os miúdos começam a fumar suruma na escola. Ele vai te dizer que o teu filho fuma suruma. Chegou na escola grosso. E aí controlamos a situação. E é possível isso porque a Igreja Católica Romana tem algumas escolas boas. A Namogas, por exemplo, na Matola. Há uma outra escola ali na igreja de São Gabriel da Matola. São as melhores escolas, são concorridas. Muito bem. A outra que está no T3, cujo dirigente é um padre. Então, os muçulmanos também podem fazer isso, se estiverem interessados em ajudar o país a sair disto. Muito Porque bem. os filhos que saem de lá sem nível acadêmico também são dos muçulmanos que andam aqui no país. Então, as crianças não só devem ter o ensino religioso, como também precisam de associar o útil ao agradável.
As escolas bíblicas que nós temos, incluindo a Igreja Nazarena, aqui, para além de dar ensino bíblico, história de Jesus Cristo, história do São Mateus, tem que dar matemática, tem que dar português, tem que dar geografia. Que é para ver se melhoramos a sociedade. Por acaso não estamos a errar em nenhum sítio. Estamos a morrer. Quem está a morrer somos nós. A nossa espécie é que está a desaparecer. Os filhos dirigentes morrem pouco por causa disto, porque não estudam aqui. Muito bem, muitíssimo obrigado, caríssimos painelistas. Agradecemos de forma particular, igualmente, assim, caro internauta que nos acompanhou do princípio até o final desta mesma intervenção. Aliás, intervenções fortes sobre 3 temas que foram discutidos nesta mesa do FTV Debate. Nós nos despedimos, sim, mas com a promessa de voltarmos já na próxima semana, também quarta-feira, às 20h45. Estaremos no YouTube, como também no Facebook, pelo que exortamos a si, caro internauta, que partilhe esta transmissão para mais pessoas, para que aquele que tem a faca e o queijo na mão possa receber estas propostas todas que foram roladas nesta mesma mesa mais rápido. Nós vamos, no entanto, não podemos ir sem antes desejar para si continuidade de uma semana laboral altamente abençoada. Fique bem, o melhor dizendo, fique com Deus. Até lá.